Vamos demonstrar neste vídeo o uso de gráficos gigantes feitos em Excel para o planejamento de multiprojetos. Os assuntos desse vídeo foram tratados em artigo publicado em revistas especializadas. Este artigo pode ser lido na íntegra neste site. No vídeo anterior, demonstramos o uso de cronograma para o planejamento de um projeto. Nesta planilha, até 50 projetos podem ser administrados. Aqui à esquerda, temos a lista geral de projetos. Cada projeto se refere a uma planilha, como demonstrada no vídeo número 1. O nome dos projetos pode aqui ser alterado. Nesta outra coluna, vamos selecionar os projetos na sequência que for necessário. Nesta célula, vamos definir o início geral. Nesta outra coluna, definimos os feriados. Comandando o botão Abrir, as planilhas aqui selecionadas, e somente estas, vão ser abertas. As planilhas abertas receberam as informações colocadas na planilha geral, como nome, data de início e os feriados, resultando num fim para cada projeto. Uma visão geral desses projetos consolidados é demonstrada aqui. Os projetos, o início, o fim e o cronograma. Agora, como nós vimos no artigo, essa situação do desenvolvimento simultâneo de projetos só vai ser realidade se existir uma quantidade suficiente de recursos para este desenvolvimento. Se não existir, a configuração será outra. Então, isso nós podemos definir como um intervalo entre o início de cada projeto, ou de grupo de projetos. Aqui nós vamos definir 3 dias entre cada 2 projetos. Quer dizer, existe recurso para a produção simultânea ou para o desenvolvimento simultâneo de 2 projetos apenas. Essa questão dos 3 dias, ou 4 dias, ou os dias de intervalo, ela é definida pela análise do caminho crítico. Não é uma definição arbitrária. A nova configuração fica assim demonstrada. Uma outra questão que nós temos que ter cuidado é a avaliação dessa definição de intervalos e grupo de projetos no impacto em relação aos recursos. Nas planilhas individuais, os recursos são calculados a partir da definição do responsável. Então, dia a dia, a quantidade de recursos é considerada. Esta informação vai para a planilha geral. Aqui eu chamando um recurso. Essas informações de quantidade de recursos existentes são comparadas à necessidade diária em relação a cada projeto e no seu total. Aqui no caso há um excedente de recursos, porque eu estou demonstrando somente poucos projetos com produção simultânea. Aqui a quantidade é suficiente apenas. Pode ocorrer da quantidade de recursos ser insuficiente, apareceria um valor negativo. Então essa situação deve ser corrigida. Nem sempre pela alocação de maior quantidade de recursos, porque isso nem sempre é possível, mas pela redistribuição dos projetos, o início mais cedo, ou a terceirização de projetos, ou ainda outras atitudes que venham a resolver essa questão de recursos, vamos dizer assim, estourados. O fim
do projeto geral, dos projetos consolidados geral, fica aqui demonstrado, 17/8. Essa informação é trazida para cá e comparada com a informação do projeto, do final planejado ao projeto. Então aqui aparece um dia de folga. Mas colocando isso numa data mais cedo, apareceria uma advertência que o projeto está atrasado em 5 dias. E quantos projetos estariam atrasados? No caso, 4. Estes aqui. Um outro recurso que podemos dispor, como visto no vídeo 1, é a atribuição de padrões. Um padrão definido em uma planilha específica pode ser atribuído em cada uma dessas planilhas abertas, por um simples clique. Isto é um recurso muito prático para alteração de padrões dos projetos em si, caso haja alguma alteração, sem a necessidade de entrar em cada um dos projetos. Um outro recurso disponível é a questão dos resumos. Nós vimos no vídeo número 1 que os resumos, as tarefas selecionadas podem ser enviadas a um resumo em rede, numa planilha específica, para a consulta dos interessados. Aqui, o comando resumo vai selecionar, vai coletar as informações selecionadas em cada uma das planilhas abertas e mandar para um resumo. As operações, as tarefas e datas que apareceram marcadas em preto, são as tarefas cujas datas já passaram. Então, ou devem ter ocorrido, estar prontas, ou estão em atraso. Um outro recurso é a pesquisa. Na pesquisa, todas as tarefas, não somente as selecionadas, são enviadas a uma pasta, também em rede, para a consulta dos interessados ou responsáveis. Essa pesquisa de projetos, ela me permite filtros por tarefa, as datas de início e fim, o responsável, ou o filtro por data de início. Essas tarefas devem ocorrer nesse início, nesta data, e ficam com essa configuração. Ou por responsável ou recurso, o que esse recurso selecionado, como ele ocorre no tempo, as datas de início e a sua configuração gráfica, cronograma gráfico. Então, são recursos disponíveis que eu tenho aqui demonstrado em Excel VBA. Agora, desenvolvi também esses recursos, essas ferramentas em Delphi com banco de dados Firebird, o que possibilita outros procedimentos pelo uso do banco de dados. Terminamos aqui, então, esta breve demonstração.